Sete além. Sete além. Aqui é a sua casa. O quarto assovio. A minha mãe trabalhava no turno da noite, então ficávamos sozinhos com frequência em casa. Éramos 5 no total, 2 irmãos mais velhos, 2 irmãs mais novas e eu, bem no meio. Eu tinha cerca de 9 anos quando isso aconteceu, então meus irmãos tinham mais ou menos 13, 14 anos e as minhas irmãs são apenas 13 meses mais novas do que eu, são gêmeas. Nós morávamos em um apartamento ruim, em um bairro muito perigoso, que eu não vou citar o nome para não arrumar problema com a sua audiência, Luciano. Bom, estávamos entediados, então nós costumávamos brincar à noite da nossa versão de esconde-esconde. A brincadeira envolvia desligar todas as luzes da casa, vai vendo. O pegador ganhava uma lanterna. Enquanto ele procurava, ele podia gritar: assobia! E quando ele gritava assobia, todo mundo tinha que assobiar onde estava escondido, era obrigatório. Isso facilitava para o pegador, mas era bem interessante. Vocês já entenderam a mecânica. Eu geralmente era a pegadora. Era ruim eu me esconder, então eu gostava de perseguir os meus irmãos. Essa função para mim era muito agradável. Estávamos apenas começando o jogo e lá fora estava uma tempestade. Era legal porque a gente perdia o medo de esperar nossa mãe, pois ficávamos distraídos ali no meio da brincadeira entre irmãos. E, do jeito que estava ali com trovões e relâmpagos, nada melhor do que o calor dos irmãos para a gente poder esquecer o medo. Olhando para trás, pensando hoje em dia, não foi uma boa ideia brincar de apagar as luzes durante a noite, mas foi o que a gente teve para aquela noite. Para vocês entenderem o que aconteceu, eu preciso explicar mais ou menos o andar de baixo. A porta da frente ficava do lado da escada e 2 caminhos levavam, um direto para a cozinha e outro para a sala de estar. Nós tínhamos 2 sofás, um encostado na parede de uma porta que levava para os fundos do nosso prédio e o outro com as costas voltadas para a sala de jantar, com uma abertura larga para a cozinha. Deu mais ou menos para imaginar como era a disposição dos nossos móveis. Eu encontrei, no meio dessa brincadeira, então as luzes apagadas naquela noite, eu com a lanterna, procurando os meus irmãos. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial 7 além. Eu estou de olho em você. E quando eu gritava assobia, eles tinham que assobiar. Eu achei o meu irmão rapidamente, o mais velho. Ele aproveitou para pular de um canto para me assustar, para me dar um susto no escuro. Então no que ele me assustou, eu acabei encontrando com ele. Depois de alguns minutos eu gritei o meu primeiro assobia, eu gastei o meu primeiro assobia, eu disse assobia. Só que nesse momento eu fiquei muito confusa, porque eu ouvi 4 assobios. E isso não era possível, pois faltavam encontrar 3 irmãos. Por que eu ouvi 4 assobios? Eu virei para o irmão mais velho, aquele que já tinha sido encontrado na brincadeira, e perguntei: por que você assobiou? Assim você me atrapalha. O meu irmão me olhou e falou assim: eu escutei também, mas não fui eu não. Eu apontei a lanterna para ele, para garantir que ele não ia assobiar, e gastei o meu segundo assobia. Eu falei: assobia! Dessa vez o meu sangue gelou, meu coração veio parar na boca, porque o meu irmão mais velho não se mexeu, continuou parado me olhando, iluminado pela luz da lanterna. Porém, nós ouvimos mais uma vez 4 assobios. Eu juro por Deus que eu vi o sangue todo desaparecer do rosto do meu irmão. Ele ficou branco de medo, porque ele percebeu que tinha um assobio a mais. Então ele se levantou comigo e foi até o interruptor da sala e ligou a luz. Tipo, acabou a brincadeira, ele acendeu a luz e falou: vai, todo mundo aparece agora, vai, todo mundo. Então todo mundo foi encontrado na brincadeira.
Nós nos reunimos na sala de estar sem saber o que tinha acontecido, sem saber o que fazer. E eu comentei em voz baixa: vocês viram que vocês 3 assobiaram, mas teve um quarto assobio? Eles tinham percebido também. Então eu arrisquei e falei: assobia! Pra que eu fiz isso? Um assobio veio da cozinha. Isso mesmo. Alguém tinha assobiado na cozinha, que estava escura. Nós nos olhamos, a minha irmã mais novinha, as 2 mais novas, se abraçaram com medo, se agarraram uma na outra, enquanto os outros ficaram com os olhos arregalados. E aí eu fui indo para a cozinha com meu irmão mais velho, já preocupado. Estávamos morrendo de medo, então a gente se inclinou mais ou menos na entrada da cozinha para dar uma olhada, no que estava acontecendo. E o meu irmão mais velho esticou a mão, deu a volta na parede assim com a mão para acender a luz do interruptor. Antes que ele fizesse isso, eu apontei a lanterna para o meio da cozinha. Nessa hora eu gritei, o maior grito que eu dei na minha vida até hoje, e imediatamente todos gritaram também, juntos, 1 segundo depois. Diante de nós, na cozinha, perto da porta de entrada, tinha um morador de rua, com a aparência absolutamente psicótica. Agachado na entrada, ele estava sorrindo para nós. Sua boca parecia esticada demais, uma maneira anormal no rosto, vinha quase até as orelhas. E ele tinha dentes completamente apodrecidos e negros. Seus olhos estavam completamente vermelhos, com sangue injetado, sabe? E o seu cabelo era marrom, sujo, e parecia que estava muito embaraçado, terrivelmente embaraçado. Ele estava com as mãos completamente imundas de algo sujo, escuro e também de sangue. Aquilo nos assustou demais. Eu não consegui ver direito a roupa dele naquele momento, pois ele estava agachado, mas deu para ver o pé, que ele não usava sapatos, e os dedos dele, todos os dedos do pé dele estavam sem unhas, sangrando, e tinha uma cor horrível no meio dos dedos, que era meio verde, meio amarela, não sei o que era aquilo. Parecia uma infecção. E assim que a gente gritou, ele gritou junto com a gente, mas ele gritou para nos assustar, meio uau! O que fez parecer tudo ainda mais traumatizante. Nós saímos correndo e ficamos gritando dentro de casa. Corremos todos para a sala e nos aglomeramos num canto. E ele se levantou e veio na nossa direção com as mãos esticadas, grunhindo, soltando algum som estranho, com os olhos arregalados, sem piscar nunca. Jamais ele piscou. Então, meu irmão mais velho tomou a lanterna da minha mão, ainda acesa, mas não precisava, pois estávamos na sala com a luz acesa, e jogou com toda a força a lanterna bem no meio da testa desse homem, que tomou aquela lanternada e caiu de lado. Quando ele caiu de lado, nós aproveitamos para sair correndo pela porta da sala para a rua. Vocês não estão entendendo, tava eu e os meus irmãos todos descalços e de pijama, e todos chorando, muito nervosos. Fomos para a casa de um vizinho, começamos a bater desesperadamente na porta, gritando, e ele nos atendeu, claro. No meio do berreiro, explicamos para ele, mais ou menos, para esse vizinho, o que aconteceu, e ele na hora chamou a polícia, e a polícia conseguiu alcançar o sujeito tentando fugir, e a polícia pegou ele. Ele estava se escondendo numa lixeira. No dia seguinte, o investigador conversou com o síndico do prédio e aparentemente ele tinha feito alguma besteira em relação às chaves do condomínio para economizar, e por causa disso havia poucos modelos de chave para os apartamentos, e esse cara tinha conseguido roubar um molho de chave, e com isso ele conseguiu testar na nossa porta e entrar. E aparentemente ele decidiu entrar na nossa casa porque as luzes estavam apagadas, mas a gente estava brincando e não dormindo, porém ele não sabia, e ele estava querendo roubar alguma coisa para comprar mais substâncias para ele utilizar.
O mais estranho foi que o policial disse que a substância que ele estava usando não era nenhuma dessas comuns, não. Era uma substância que nem o policial tinha conhecimento dela. Era algo bem difícil de encontrar. E aquele homem tinha características muito diferentes dos usuários comuns. E ele havia assobiado para a gente, de volta no meio da brincadeira, porque um dos efeitos dessa substância que ele usou era exacerbar a malignidade da pessoa, deixar a pessoa mais agressiva e mais maligna. Não é bizarro? Eu nem preciso dizer que a minha mãe processou o condomínio, ficou até famoso esse caso na época, e a gente mudou de lá rapidinho.